Permita voltar ao tema da saúde. O senhor, inclusive, na resposta branca mencionou a pandemia. Sobre isso que eu queria tratar. O senhor, durante a pandemia, também aderiu às políticas de isolamento social, de fechamento, inclusive de forma coordenada com o então governador João Dória. Ameaçou servidores de demissão caso não apresentassem comprovante de vacinação. E agora, passados 4 anos do início da pandemia, queria que o senhor fizesse uma retrospectiva. Olhando para o retrovisor hoje, nesse momento, o senhor se arrepende de alguma dessas medidas ou faria tudo de novo? Vitor, pandemia era algo que ninguém, nem eu, nem o presidente Bolsonaro, nem o governador da época, nem nenhum prefeito tinha conhecimento do que estava acontecendo. O que a gente fez aqui na cidade de São Paulo? Eu constituí, um grupo de trabalho de médicos, de pessoas que eram especialistas no assunto, e esse grupo de trabalho, como, por exemplo, essa questão do calor. Eu constituí lá um grupo de trabalho para fazer frente a esse momento que a gente está vivendo de altas temperaturas, para ter indicativos de especialistas. Então, foi feito isso. Agora, eu não demiti nenhum funcionário público. Não, ameaçou de demissão, foi como eu coloquei, né? Isso chegou a ser anunciado. A gente tinha uma orientação de que era importante as pessoas se vacinarem, né? Agora, tipo, eu demiti funcionário público, né? Até a Carla Zambelli falou que eu demiti. Não demiti nenhum funcionário público com relação a esse tema. O que a gente tinha ali é um incentivo para as pessoas poderem vacinar. Nós colocamos todas as nossas UBSs com uma capacidade de vacinação. O presidente Bolsonaro enviou vacina. Até as pessoas falam, não, o negócio a vacina que você usou foi o Bolsonaro que mandou para cá, né? Então, a gente precisa desmistificar o que é o momento de uma epidemia. Não é um momento normal que a gente tem exatamente a receita do que tem que fazer. Você vai fazendo as suas ações de acordo com aquele momento. Os leitos de enfermaria e de UTI sendo cada vez mais necessários, a gente está ampliando, né? Tinha dia que eu tinha que correr para poder fazer mais leito de UTI. Então, respondendo, não se arrepende, né? Eu fiz aquilo que foi orientado por um comitê de médicos, de pessoas que são especialistas no assunto, e era um momento onde não imagine alguém que não sabe exatamente, e não é só eu, não tinha nenhum, a não ser um prefeito médico, né, que tinha alguma experiência com algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tem que seguir uma orientação, né? Outro dia eu estava com o senador Marcos Pontes fazendo agenda lá na região de Pirituba, né? Então ele estava dando. Aí depois nós fomos em Parelheiros, porque eu inaugurei lá um equipamento super importante. Ele foi dar uma aula lá para os alunos, né? E aí ele contando daquela experiência dele, e as crianças perguntando, você foi para o espaço? Como é que... Quer dizer, ele sabe daquele tema. E eu ficava falando, puxa vida, como é que pode? Cada um tem que entender que ele vai poder ter melhor condições de atuar na sua especialidade. Posso te dar um caso concreto que eu estou vivendo agora? Tem uma intervenção, por exemplo, do STF sobre a questão do hospital ali da nossa Zona Norte. Hospital da Brasília. Cachoeirinha? Do Cachoeirinha. Uhum. Sobre a questão de atuação lá do aborto legal, né? O que eu falei para a minha equipe? A gente tinha 1.200 mulheres na fila para fazer uma cirurgia de endometriose. E foi feita uma divisão do trabalho para poder fazer a questão do aborto legal, né? Sempre ressaltando, eu sou pró-vida, cristão, defendo a vida desde a concepção, é minha posição como cristão. Mas, obviamente, se tem uma decisão judicial ilegal, né, tem que ser cumprido dentro daquilo que está previsto em lei. E ponto. Mais nada do que aquilo. E aí tem uma intervenção, né, do judiciário. Eu falei, não, quem tem que definir é o médico. Quem tem que definir são os técnicos. Se a gente vai fazer uma readequação aqui e nesse espaço a gente vai poder zerar a fila de cirurgia de endometriose das mulheres, tanto é que eu consegui fazer mais de 1.000 cirurgias, né? Praticamente zerar a fila de cirurgia de endometriose. Então, não é um jornalista, o prefeito, um juiz que melhor pode definir numa questão técnica médica. Nós estamos falando de vida das pessoas. A gente tem que ter muita responsabilidade, a gente não pode colocar a vida das pessoas em risco, né? Isso é importante a gente colocar.